Vamos tratar hoje das patologias das fundações. As minhas patologias vão ser chamadas de patologias das fundações quando a sua origem provém desses elementos estruturais. As patologias elas podem estar relacionadas não somente com as fundações, mas também com os materiais constituintes do meu edifício e também com os meus elementos estruturais. Quando estamos identificando patologias de origem estruturais, geralmente estão relacionados com carregamentos não previstos e com os esforços solicitantes da estrutura. Quando tratamos de materiais constituintes da edificação, principalmente pela questão de dilatação térmica do material, falta de previsão, de junta de dilatação, por exemplo. E quando falamos de fundação, essas patologias das fundações geralmente estão relacionadas com as especificações corretas da fundação ou incorretas, com as especificações, das cargas, previsões dessas cargas e com o tipo de solo. Os principais requisitos para a elaboração de um projeto de fundações está relacionado com a segurança e com a durabilidade. Quanto à origem das patologias, elas estão concentradas na sua maior parte relacionada com questões de investigação do tipo de solo, ou por alguma investigação realizada não corretamente, ou pela falta da investigação do tipo de solo, que está relacionada com a nossa sondagem. Temos ainda, eventos após essa conclusão da obra, como, por exemplo, uma deformação no terreno, uma compactação do solo, uma sobrecarga. Temos também uma parte que está relacionada com a análise de projeto, ou seja, o projeto que vai ser elaborado para aquele tipo de terreno, se a minha fundação está de acordo com aquele tipo de projeto, está de acordo com aquele tipo de solo. E a outra parte, uma parte menor, está relacionada com questões de execução da minha fundação. Para que a gente possa fazer e executar uma fundação, a gente precisa fazer um levantamento detalhado, ou seja, uma inspeção detalhada. Para que nós possamos identificar as patologias das minhas fundações, nós precisamos realizar preenchimento de fichas, croquis, realizar coleta de amostras, identificar tipos de fissuras ou trincas, verificar os materiais, os equipamentos existentes no local. Além disso, durante o processo de execução das minhas fundações, ou até durante o processo de sondagem, é importante que nós possamos determinar o número de furos corretamente, bem como a sua localização, analisar o perfil da sondagem corretamente, verificar o tipo de fundação com o tipo de carga que eu tenho, ou seja, relacionar carga com o terreno e com a tecnologia, especificar corretamente o tipo de impermeabilização que nós vamos utilizar nas fundações e especificar o tipo de drenagem, por exemplo, no muro de contenção ou num tipo de fundação utilizado. Quanto às causas dessas patologias em fundações, elas podem estar relacionadas com a ausência ou falha dessas investigações do solo. Quando a gente fala de ausência ou falha de investigação do solo, a gente está falando da sondagem. Quando ocorre um número insuficiente de sondagens, ou seja, de furos, erro na localização desses furos, presença de vegetação, quando não ocorre determinação do nível do lençol freático. Aqui é um exemplo, onde nós temos uma área aqui em que não foi investigada. Então, se essa área não foi investigada e nós temos uma construção que vai se apoiar nessa área, ela provavelmente pode aparecer ou pode apresentar futuros problemas provenientes das fundações. Então, nós temos alguns problemas típicos decorrentes dessa ausência da sondagem, tanto para fundações diretas quanto para fundações indiretas ou profundas. Quando a gente fala de fundações diretas, os principais problemas ocorrem pelos contatos excessivos com o tipo de solo, quando esse solo não é capaz de suportar essa carga. Temos também a presença de fundações em solos não
homogêneos, ou seja, solos heterogêneos, e aí isso pode gerar recalques diferenciais. Nós temos ainda, né, fundações apoiadas em materiais que não têm um comportamento muito diferente, sem juntas, ou que tem um comportamento parecido com o do vizinho, mas não é aquele comportamento igual do vizinho. Então nós precisamos tomar cuidado com esses tipos de decisões que tomamos na obra quando nós não partimos para a investigação. Temos ainda as fundações profundas e as patologias, ou seja, os problemas que ocorrem quando nós não executamos uma sondagem. Então nós temos, por exemplo, a geometria inadequada, ou dimensão inadequada, o tipo de especificação de material inadequado, o tipo de utilização de fundação inadequada para o tipo de solo, ocorrência de atrito negativo ou ocorrência de atrito na minha estaca que possa fazer com que ocorra quebra dessa estaca. Bom, investigando o solo, investigando o terreno, se nós não realizarmos a profundidade adequada para essa minha sondagem, ou seja, eu realize a sondagem, mas eu não vou realizar a sondagem com uma profundidade suficiente para aquele tipo de carga. Isso pode gerar problemas na ruptura da minha estrutura, ou seja, na minha ruptura da minha sapata. Por estar verificando uma sondagem sobre um terreno de uma argila compactada, por exemplo, e na verdade ela está sobre uma camada de argila mole. Então, na verdade, nós estamos com uma resistência falsa em relação à minha camada do solo. Nós temos ainda problemas envolvendo o comportamento do solo, e aí esses problemas acontecem justamente pela adoção de um perfil de projeto otimista, onde todo o terreno tem o mesmo tipo de solo, os mesmos tipos de camada. Quando existe o aterro assimétrico no meu solo, então em algum local do meu terreno pode ocorrer uma compactação e outra não, se a gente considerar esse terreno todo com o mesmo projeto otimista, com o mesmo perfil otimista. Falta de travamento nas direções do topo das minhas estacas e a não observação da flambagem. Também são problemas que estão relacionados com o tipo de solo, com o comportamento do solo. Temos ainda os problemas envolvendo os desconhecimentos dos comportamentos reais das fundações. Então, eu preciso entender que existem problemas que podem gerar, né, recalques diferenciais. Eu tenho também a adoção de fundações profundas para solos compactados. E eu tenho como exemplo elementos de fundação como reforço que podem gerar problemas no comportamento das minhas fundações mais antigas ou da minha fundação do meu vizinho. Problemas envolvendo a estrutura de fundação, ou seja, erro na determinação da carga atuante, erro no dimensionamento da minha estrutura, da minha viga de fundação, erro na armadura, erro na quantidade de estacas. Problemas envolvendo especificações construtivas, e aí a verificação da cota de assentamento, tipo e característica do solo. E aí, quando a gente está falando de problemas envolvendo especificações construtivas, está relacionado diretamente também com a sondagem, porque a cota de assentamento ela é verificada lá no nosso processo construtivo, mas é determinada também durante a sondagem a verificação de um lençol freático, por exemplo. Tensões admissíveis adotadas, as características do concreto que foi especificada para a fundação, recobrimento dessas armaduras da minha fundação. Em situações práticas, quando a gente verifica uma carga de sobreposição, por exemplo, eu tenho uma fundação e aí eu determino, né, a construção do edifício e aí ocorre nesses tipos de fundações, ou seja, nesse tipo de solo, bulbo de pressão, e nesse bulbo de pressão ocorre uma sobreposição de tensão. Isso significa que nesse trecho do meu solo eu tenho uma fragilidade maior, uma tensão maior do que a tensão admissível previamente determinada a partir da minha sondagem. A partir desse problema,
pode ocorrer a manifestação patológica por recalque diferencial. Temos problemas devido à vegetação existente, e aí principalmente quando a gente tem vegetação com raiz profunda. Então, nós temos a penetração dessa raiz na minha fundação, podendo desintegrar aquele elemento mais resistente. E aí nós temos, né, situações teóricas, que é aquele perfil otimista, onde nós temos o terreno todo sobre o mesmo tipo de solo, mas na verdade nós podemos ter bolsões de argila, bolsões de outros materiais que têm menor resistência. Então não podemos considerar o mesmo tipo de solo para todo o nosso terreno. Por isso a sondagem é importante. E aqui, né, quando nós temos a utilização de mais de um tipo de fundação sem a presença, por exemplo, de uma junta de dilatação. Isso significa que nós teremos um comportamento desse tipo de fundação, que é uma fundação profunda, e aqui um outro comportamento para a minha fundação rasa. Então, essa junção desses duas partes do edifício pode gerar fissuras e trincas provenientes da minha fundação. Então, já falando de fissuras e trincas, né? As minhas trincas e fissuras, elas não sendo de ruptura, a gente tem uma maneira geral de definir fissuras e trincas pela abertura dessa patologia. Então, a classificação da fissura ela é feita pela espessura da ruptura. A minha fissura ela vai ser capilar quando a gente tem uma abertura menor do que 0,2 milímetros. Ela vai ser considerada como fissura quando essa abertura está entre 0,2 e 0,5. E ela vai ser considerada como trinca quando ela está com uma abertura de 0,5 milímetros a 1,5. E rachadura de 1,5 a 5 milímetros. Geralmente, as fissuras por dilatação no material ou por revestimento, elas, na verdade, não são fissuras, mas sim fissuras capilares. Nem todas, né? As nossas fissuras capilares são por dilatação do material, mas as fissuras por fundação, elas ou são fissuras ou são trincas. Dificilmente elas vão ser apresentadas como fissuras capilares. As fissuras capilares estão mais relacionadas com questões de dilatação de material, com questões de revestimento. Então, como é que eu posso identificar quais são as manifestações patológicas provenientes das minhas trincas por fundação? Lembrando que a minha trinca ela tem uma abertura de 0,5 milímetros a 1,5. Então, a minha trinca se estende até o terreno de apoio, ou seja, ela sai lá do terreno. Então, não é aquela minha trinca que está só na parte superior do meu edifício, mas ela sai lá da minha fundação, lá do meu terreno, e percorre toda a edificação. A minha trinca deve surgir nas duas faces, ela não é apresentada apenas na parte externa do edifício, ela aparece tanto na parte externa quanto na parte interna da minha alvenaria, do meu anteparo. Geralmente, elas apresentam uma forma 45 graus, a grande possibilidade ela apresentar essa forma geométrica a 45 graus, e ela fica restrita aos andares superiores. E aí ocorre uma movimentação com o tempo, tanto para ela aumentar, né? Ou seja, ela é maior e ela vai reduzindo de tamanho. Nós temos ainda as manifestações patológicas que são representadas no nosso edifício dessa minha fundação, que é conhecida como recalque. O recalque é definido como movimento descendente da minha fundação. E aí nós temos dois tipos de recalque, o recalque total e o recalque diferencial. O recalque total ele é um recalque uniforme, então se ele for pequeno, ele não vai trazer tantos danos para o meu edifício. Se ele for grande, ele vai alterar questões de funcionalidade das minhas tubulações, das minhas instalações, e vai apresentar também efeitos estéticos. Então, se nós tivermos que escolher entre um recalque, na verdade a gente não vai escolher, mas se tiver que acontecer no nosso edifício, é muito melhor que nós tenhamos um recalque total do que um recalque diferencial. E se nós tivermos esse recalque total, que ele seja pequeno.
Para recalques diferenciais, nós apresentamos distorções no nosso edifício, ou seja, nós vamos verificar problemas visuais, questões estéticas, problemas nas esquadrias, problemas também na estrutura. Então, nós temos um déficit maior, um comportamento de patologia maior em todo o meu edifício. E aí, se nós tivermos um recalque diferencial pequeno, a gente pode recuperar esse recalque. E se ele for muito grande, isso pode comprometer o uso do edifício, chegando até o caso de você ter que demolir a edificação. Existe ainda a possibilidade de você realizar um reforço na fundação, tentando reaprumar esse edifício através de processos onde você vai contratar uma empresa para realizar todo esse projeto de reforço de fundação. Tem um custo alto, mas em alguns casos somente desta forma é possível retomar o uso do edifício. Aqui a apresentação dos recalques diferenciais. Então, são fissuras também a 45 graus. Da parte de cima do edifício até embaixo. Nessas setas aqui, nessa representação. E aí, eles devem ser considerados recalques excessivos quando nós temos essa inclinação aguda, muito grande. Quando nós temos levantamentos excessivos decorrentes de expansão do solo, e quando nós temos vibrações inaceitáveis. Então, a gente tem alguns exemplos, que são os edifícios na Orla de Santos, que são um dos maiores exemplos no Brasil de recalque diferencial excessivo, onde acontecem constantemente estruturas de reforço em empresas que estão atuando naquele local para fazer o reforço da minha fundação e esse realinhar do meu edifício. Os recalques diferenciais também podem ocorrer por solos heterogêneos, onde eu não tenho o mesmo tipo de solo em todo o meu edifício, como fundação de todo o meu edifício, como sustentabilidade do meu edifício. E isso vai ocorrer principalmente quando a gente não faz a sondagem. Quando eu tenho situações de corte e aterro, em que não ocorreu essa minha compactação do meu solo, essa minha fundação pode estar apoiada nessa área em que vai acontecer essa compactação ao longo do tempo, e isso faz com que ocorra um recalque diferencial na minha estrutura de fundação.